Olá, pessoas bem nutridas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista antifúngica, terapeuta nutricional, e o conteúdo de hoje é sobre os principais fungos causadores de doenças que foi liberada uma lista pela OMS, mostrando quais fungos a gente deve se preocupar, porque não há medicações que realmente combatam esse supercrescimento desses tipos de fungos. É claro que existem milhares de tipos de fungos e que há tratamento para algum deles, mas esses que eu vou citar aqui hoje, esses 4 tipos, a gente deve ter uma atenção redobrada, tanto na prevenção quanto no tratamento correto e, claro, levar em consideração a nutrição, porque você já sabe que só usar medicação não te faz ser uma pessoa bem nutrida. Então vamos lá para o primeiro fungo que você deve se preocupar, o Cryptococcus. Esse nome estranho aqui, Cryptococcus, ele causa a doença chamada doença do pombo. Já ouviu falar? Sim, não? Esse Cryptococcus, ele está presente não só nos animais, ele está presente também em frutas, em cereais, em frutas secas, e você deve se preocupar onde pode ter um reservatório desse tipo de fungo. É claro que não é fácil você contrair a infecção por ele, mas pelo fato de você não saber onde você pode entrar em contato com esse fungo, por exemplo, tem gente que fica alimentando pomba numa praça. Tem pessoas que comem alimentos a granel sem saber a qualidade desse alimento, sem ter um laudo, uma certificação. Tem pessoas que deixam os alimentos guardados muito tempo no armário e não tem uma informação, uma certificação que aquele alimento está próprio para consumo. E é claro, não estou falando que esse alimento que está lá guardado vai te causar criptococcus, mas estou te mostrando um cenário de onde pode ter um crescimento de fungos, principalmente nos animais. E o sistema imunológico ele vai dando sinais de infecções. Então, a infecção fúngica ela não é diferente. Você deve estar acostumado a ouvir falar da candidíase, que a gente vai falar sobre a candidíase aqui também, a candidíase causada pelo fungo Candida albicans. Mas o criptococcus ele vai dando alguns alertas, o corpo vai mostrando alguns alertas dessa infecção. E eu vou ler aqui para você algum desses sinais e sintomas da infecção. Varia de corpo, de pessoa para pessoa, tá bem? Então pode ser que algumas pessoas tenham alguns sinais, outros, porque depende do órgão de choque de cada pessoa. Então, alguns sinais são dor de cabeça, febre, vômito, rigidez na nuca, uma rigidez brusca na nuca, alteração de visão, fraqueza, dor no peito, confusão mental, náusea, falta de ar, formigamento nos braços e nas pernas. E vejam só que interessante, uma pessoa que contrai esse fungo, ela pode levar mais de 1 ano para apresentar os sintomas. A pessoa pode entrar em contato com esse fungo, ter essa contaminação, nem lembrar que entrou em contato de alguma forma, através aí de um animal. Eu citei aqui o pombo, mas pode ser através de um outro animal, ou a pessoa pode aspirar esse fungo e levar um tempão para ter essa infecção. Então, por isso que o Cryptococcus está na lista como um dos principais fungos que a gente deve tomar cuidado, porque não há um tratamento efetivo para ele. E claro, o sistema imunológico, quando ele está funcionando do jeito certo, o risco diminui, a chance diminui. E o que faz você ter um sistema imunológico que funciona do jeito certo? Você ser uma pessoa bem nutrida, isso ajuda na prevenção, tá certo? Vamos lá para o segundo fungo aí da lista da OMS. É o fungo chamado Aspergillus. E a transmissão desse fungo, ele acontece também muito parecida com o do Cryptococcus. Então você pode aspirar através de uma contaminação numa parede, num tubo de água, ou até mesmo através de janelas, de frestas, de ar-condicionado, de algum local que não esteja muito bem higienizado. Talvez você escute eu falando isso e comece a refletir e falar, Sheila, caramba, qualquer lugar eu posso ter contaminação por fungos? Sim, qualquer lugar que não esteja muito bem cuidado, que não tenha ali uma fiscalização, pode ter a transmissão de fungos, porque o fungo está presente em tudo quanto é lugar. O fungo está na terra antes de nós. Então a gente precisa o quê? Tomar cuidado em não entrar em contato com uma grande quantidade de fungos ao mesmo tempo, porque o nosso corpo pode não estar preparado para combatê-lo. Por isso que é tão perigoso você estar num lugar que não tem a higienização do ar-condicionado. Estou olhando aqui para cima porque tem um ar-condicionado aqui na minha frente. Um lugar que não tem a higienização do ar-condicionado, ou num quarto que tem uma parede mofada, por exemplo, ou você entra em contato com suas roupas antigas que estão guardadas e que tem ali uma presença muito grande de mofo. Eu não estou falando que o mofo que tem aí na sua casa, que você identificou alguma parte da casa, tenha o Aspergillus. Mas estou te falando para você tomar cuidado com ambientes que estejam contaminados por mofo, porque você não sabe qual é o tipo de fungo que está lá, tá certo? Então, pessoas bem nutridas, vou ler aqui para vocês
onde você pode ter aí a contaminação do aspergillus, só para não deixar passar nada. Geralmente, portas e janelas de edifícios que não são muito bem higienizados, entradas de aquecimento, ar-condicionado. E as condições favoráveis de crescimento de fungo, de qualquer tipo de fungo, é a umidade, o calor, o lugar que o fungo gosta é o lugar quentinho e úmido. Então, onde tem um lugar quentinho e úmido, pode ter aí a facilidade do crescimento desse fungo. E o aspergillus, ele causa um sintoma muito prevalente na respiração. Então, a pessoa fica com muita falta de ar, fica com uma insuficiência respiratória. Por isso que pode ser tão letal, porque é difícil identificar que a pessoa tem uma infecção por fungo de uma maneira muito rápida. Os médicos, eles costumam suspeitar de uma infecção viral, de uma infecção bacteriana, até mesmo por conta do cenário que a gente passou, da pandemia. Agora, imaginar que a pessoa tem uma infecção por fungo ou deduzir é algo muito difícil logo de cara. Por isso que é tão importante você tomar cuidado com os ambientes que você frequenta. E o tratamento contra o aspergillus não tem muitas medicações, não tem uma medicação assim que extermine o fungo da face da terra. O tratamento é feito muitas vezes com itraconazol e com corticoides, que tem vários efeitos colaterais. Então, muitas vezes tem que persistir no uso da medicação, demora muito para visualizar um resultado efetivo e o próprio medicamento pode causar o adoecimento. Então, é bem melhor você focar em prevenção ou se você já tem algum sinal e sintoma, você proteger o seu corpo através do poder dos alimentos e das plantas medicinais, que são os suplementos aí antimicrobianos que eu ensino dentro do método SP, que é o meu tratamento. Terceiro fungo que pode causar um grande problema para a humanidade é a Candida auris. Se você está achando interessante esse vídeo, eu vou pedir para você compartilhar, porque eu sei que muitas pessoas não têm acesso a essa informação sobre fungos, muitas pessoas conhecem bactérias, vírus, mas demora para entender as infecções causadas por fungos. Então, se você compartilhar essa informação, talvez você tenha um amigo, uma pessoa que você se importa, que tem aí contato com fungo em casa, com ar-condicionado mal higienizado, assiste esse vídeo e já começa a tomar uma providência, tá bem? Então manda esse vídeo aí para ajudar mais pessoas. Voltando a falar do terceiro fungo, a Candida auris, ela é prevalente em ambientes hospitalares. Eu já fiz vários posts sobre isso no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, é Sheila Pacheco com 2 Cs também. E foi identificado em 2020 o primeiro quadro no Brasil, só que há vários quadros já espalhados por toda a Europa, isso já há bastante tempo. Eu não me lembro aqui especificamente, talvez a editora coloca aqui na tela, o primeiro quadro de Candida auris que causou um surto na Europa. E aí depois, como acontece com as epidemias, vai se espalhando lentamente aí para os outros países. E isso essa infecção por Candida auris, que também é um fungo, chegou no Brasil. Teve o seu primeiro caso na Bahia, depois teve em Pernambuco e já tem mais de 50 casos espalhados no Brasil. Aí você vai pensar, Sheila, mas como se espalhou e ninguém fala sobre isso? Exatamente, são raros os conteúdos sobre fungos, por isso que eu falo especificamente sobre fungo aqui para aumentar, para disseminar essa informação. A Candida auris, ela cresce em pessoas também que estão imunodeprimidas, em pessoas que estão com o sistema imunológico enfraquecido, só que principalmente os casos são prevalentes, na verdade, em pessoas que estão em ambiente hospitalar. Então essa Candida, ela espera uma oportunidade, esse tipo de fungo, e uma condição em que a pessoa esteja muito, muito debilitada para ter o seu crescimento. Por isso que é tão difícil combater, porque a pessoa já está com o sistema imunológico tão abatido, tão enfraquecido, que ela nem aguenta a utilização da medicação para combater esse tipo de Cândida. Não há um tratamento. A verdade é essa, uma pessoa que se contamina por Candida auris, a maioria dos casos pode levar a óbito, porque não tem como combater. E como que você faz a prevenção da Candida auris? Mantendo, claro, o ambiente hospitalar higienizado, só que, como eu disse, não dá para exterminar fungo, é muito difícil, mas você que está me assistindo, você está na sua casa, você tem saúde, você pode até estar com sintomas, e o que você pode fazer é prevenir cada vez mais que você vá parar numa condição de estar hospitalizada. Então, se você faz essa prevenção, você diminui a chance de ter uma contaminação por Candida auris. E o quarto tipo de fungo aqui, que pode causar aí uma epidemia e que poucas pessoas falam,
é da Cândida albicans. Sheila, mas como assim poucas pessoas? Eu vejo muita gente falando de candidíase vulvovaginal, o problema feminino que causa coceira, causa corrimento, causa formação de grumos, causa ardor, mas a Cândida albicans, ela causa outros sinais e sintomas no corpo. Causa coceira em várias regiões, no ouvido, no couro cabeludo, na garganta, também pode causar alterações no intestino delgado. Então não causa apenas uma doença feminina, pode causar diversos sinais e sintomas, pode causar coceira na virilha, isso acontece muito em homens, coceira nos pés, nas dobras do corpo. Então a Cândida albicans não é um fungo que começou a crescer agora na humanidade. A infecção por Cândida albicans existe há muito tempo, não é uma novidade. Só que o que acontece é que as medicações para Cândida albicans, se usada de forma persistente, então se a pessoa insiste no tratamento, então o médico persiste na prescrição, a pessoa continua tomando as mesmas medicações e não faz a correção da alimentação, do estilo de vida, há uma mutação genética. O fungo, ele se adapta àquela medicação. E como eu disse, o fungo está aqui antes de nós. O bicho é ligeiro, então ele se acostuma com a medicação e começa a se adaptar e vai formando outros tipos aí de fungos. Então existe outros tipos de fungos que a OMS já colocou na lista também como fungos que podem causar um grande problema para a saúde humana. O que você tem que sair desse vídeo aqui sabendo é que você pode evitar o contato com esses fungos e também fazer a prevenção cuidando o quê? Da sua alimentação. Então se você tem sinais e sintomas de crescimento de fungos causado por Cândida albicans, o primeiro passo é você resgatar o seu corpo aplicando uma terapia nutricional antifúngica. Então, essa terapia nutricional vai fazer com que você impeça que esse supercrescimento de fungos continue acontecendo no seu corpo. E contra os outros fungos, a forma de prevenção é você evitar o contato com animais e com ambientes que estejam aí contaminados por fungos. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se despertou aí um sinal de alerta para fazer uma prevenção, para cuidar dos ambientes da sua casa, dos alimentos, do local onde você compra também os seus alimentos e também de proteger o seu corpo contra o fungo que já é prevalente aí na humanidade, que é a Cândida albicans, mas que talvez você estava só fazendo aí o uso de medicação e não levou em consideração a nutrição. Então esse aqui é um despertar, espero que tenha te ajudado e se fez sentido para você, quer ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo aí também para a gente poder mostrar para outras pessoas o quanto que os fungos podem causar um problema para a saúde humana e que não é só vírus, só bactéria que causa doença, fungo também pode causar, tá bem? Um grande beijo a você, te espero no próximo vídeo e seguimos!